Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional teve uma noite do não, mas pelo menos não saiu derrotado para o fraco Nacional de Montevidéu na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Depois do jogo, o técnico Roger Machado avaliou a partida e falou sobre o apagão de 15 minutos que a equipe teve. Atribuiu as suas preocupações, principalmente a parte mental da equipe nessa forte sequência na temporada. Saiu em defesa de Borré e Ener Valencia e falou sobre possíveis mudanças a curto e longo prazo por conta da forte sequência entre Brasileirão, Copa do Brasil e também Copa Libertadores da América. Jogadores falaram na zona mista. Antony sobre a sua falha em um dos gols do Nacional aqui no estádio Beira-Rio. Oscar Romero, talvez o melhor em campo, falou sobre a nova função que ele pode ter numa equipe, quem sabe até titular, de Roger Machado. Wesley se incomodou sobre falar do rendimento da equipe neste atual momento da temporada. E outros atletas também falaram aqui no estádio Beira-Rio e a gente repercute tudo dos bastidores e do vestiário do Inter depois desse jogo de Libertadores da América. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade. Para fazer o teu cadastro lá na KTO, vai pelo link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo ou pelo QR Code que está na tela. É só apontar a câmera do celular que tu vai ser direcionado, vai aparecer o linkzinho para tu entrar lá na aba de registros da KTO, vai fazer a tua fezinha. Eu me dei mal, botei uma vitória simples do Inter por 1-0, acabou sendo um jogaço de 6 gols, mas não foi uma grande atuação do Inter e nenhuma vitória do Inter que terminou empatando, tá? Bom, gente, a situação atual do Inter no grupo F, tá? O Inter ainda é líder, 5 pontos, mas fica torcendo por um empate, pelo menos, do Bahia contra o Atlético Nacional. Vitória de qualquer um dos dois coloca o Inter na segunda colocação. O Inter que ainda vai enfrentar os 3 adversários, vai pegar o Nacional, o Atlético Nacional primeiro fora de casa, depois o Nacional de Montevidéu fora de casa e termina a fase de grupos da Libertadores aqui em casa no Beira-Rio contra a equipe do Bahia, tá? Então, se o Bahia vencer, o Bahia vai a 7 pontos e passa o Inter, que tem 5 hoje e é o líder. Se o Atlético Nacional vencer, o Atlético Nacional tem, nesse momento, tá? 3 pontos. Se o Atlético Nacional vencer, vai a 6. Depois da partida, o técnico Roger Machado concedeu a entrevista coletiva e falou que foi um momento de apagão, 15 minutos ruins que comprometeram talvez o resultado da partida. Ele disse que, mesmo que tenham sido 15 minutos ruins, foi um gol de bola parada e outro de uma transição, de um contra-ataque. Ou seja, 2 gols do Nacional de Montevidéu em erros do Internacional. Ele citou que o Nacional do Uruguai veio com uma ideia de botar pontas rápidos e se fechar lá atrás, tanto que jogou com 3 zagueiros aqui em Porto Alegre. Ele disse que foi um meio tempo, metade do primeiro tempo, que foram ruins do lado do Internacional e que tirou força, talvez, para uma vitória. E que o gol, no final do primeiro tempo do Internacional, na jogada nas costas da linha, foi um ensaio daquilo que o Inter iria fazer no segundo tempo. Na visão do Roger, o Inter venceu o segundo tempo por 2-0. O primeiro tempo foi 3-1 para os uruguaios, o Inter fez 2 gols e não tomou nenhum, foi um 2-0 para o Roger na segunda etapa do jogo. Ele disse que o Inter mudou a sua estrutura e foi visível, jogou com uma linha de 3 atrás com Fernando, Vitor Gabriel e Vitão, tá? Permitindo ter 2 jogadores mais à frente, como praticamente alas pontas, né? O Bernabé de um lado e o Aguirre do outro, os laterais subindo. Ele disse que pediu para os 2 entrarem bastante na área e que as substituições, botando o Oscar Romero como um segundo volante ali na vaga do Bruno Henrique, auxiliando o Alan Patrick e o Vitinho como ala, deu essa amplitude também para a equipe. As bolas longas do Oscar Romero também facilitaram para essa amplitude. E ele citou que tem uma preocupação dentro da sequência que o Inter vem tendo sem vencer, tá? Que é os primeiros tempos dos jogos, que isso tem preocupado bastante ele. Sobre as trocas ainda do jogo, ele explicou que quando ele tira o Bernabé para botar o Ramon e e bota o Natan, e aí puxa o Vitinho do lado direito para fazer, que estava fazendo essa amplitude pelo lado direito, para fazer pelo lado esquerdo, foi muito mais para dar saúde para a equipe, um frescor para o time, porque o Bernabé estava bastante cansado também.
Sobre essa sequência do Inter sem conseguir vencer, enfim, jogos mais complicados, o Roger destacou que os adversários conseguiram envolver o Inter, como o Nacional hoje aqui, e sair na frente. Que tem um adversário do outro lado e que isso também precisa ser analisado, e não só o lado do Inter não estar conseguindo ganhar as últimas partidas. Sobre o Nacional ainda hoje, o Roger disse que não teve nenhuma surpresa, que o Nacional fez aquilo que ele esperava, que muitas coisas vazaram, assim como vazou do lado do time do Inter, que o Gabriel Carvalho jogaria pelo lado direito, que o Vitor Gabriel voltaria à titularidade ao lado do Vitão na zaga. Ele disse que sabia que o Nacional de Montevidéu teria o Nico Lopes ex-Inter na frente, sem o Eraso, que é um centroavante de ofício, com Recoba e Vijalba dos lados, e que ele trabalhou nesse cenário, mas que mesmo assim eles fizeram uma boa partida aqui hoje no Beira-Rio. O Roger destacou que o que mais preocupa não é nem a questão física dos jogadores e um possível cansaço, e sim a questão emocional, tá? A reação do grupo em relação à expectativa do torcedor, tomada de decisão, tudo isso vem sendo influenciado e impacta nessa sequência. Tanto que ele diz, o músculo bem trabalhado consegue ter em 72 horas uma boa recuperação. Agora, a parte mental precisa de um pouco mais de tempo para os jogadores se recuperarem de um jogo para o outro. Ele saiu em defesa do Borré e do Valência, que hoje mais uma vez não fizeram gols. O Valência fez mais uma vez uma péssima partida, o Borré entrou mal no jogo e perdeu oportunidades. E ele explicou que o Valência merecia a titularidade pelo que ele vinha produzindo e fazendo. Era um bom momento dele. E também tinha o Borré que vinha entrando depois de uma lesão, tendo bons momentos também. Que no jogo contra o Palmeiras, quando foi falado de últimos jogos, que os dois foram mal, ele citou, por exemplo, contra o Palmeiras, o Ener Valencia teve chances, mas parou num ótimo goleiro, que é o Everton, que são atacantes diferentes e que ele tem duas grandes opções, que o Borré é um cara que se desloca mais, precisa de uma área menos povoada para conseguir finalizar, enquanto o Valencia consegue fazer com uma área mais povoada, mas que são jogadores também que precisam que as oportunidades apareçam, deixando claro que os meias, os pontas, precisam gerar mais chances para os atacantes do Internacional. Sobre o cansaço, tá? Por exemplo, ele fala do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje foi muito mal, foi vaiado aqui no Beira-Rio. Ele destacou que ele não tem a visão de que o Bruno Henrique esteja mais cansado e tenha necessidade de ser poupado. Ele disse que muitos números a gente, imprensa e torcida, acham que tem e não tem, e quem tem é lá dentro, e os números apontam algo completamente diferente. Na saída aqui, também na zona mista, alguns jogadores falaram com a imprensa, tá? O Wesley foi questionado sobre a queda de rendimento do Inter e não gostou do questionamento, tá? Ele disse que vocês estão dizendo que o rendimento caiu, mas na verdade a gente segue produzindo bem. Foram 2 gols de bola parada sofridos. Acabamos tomando também um gol no começo, mas ainda assim a gente conseguiu mostrar a força do grupo e conseguimos esse empate. Sobre a conversa do Roger no vestiário, quando o Inter estava perdendo por 3-1 para vir para o segundo tempo aqui no Beira-Rio, ele disse que o Roger comentou até depois do jogo que ele voltou até muito tranquilo no vestiário, mas que ele estava tranquilo porque ele explicou que ele tinha certeza que a equipe ia reagir e buscar o resultado. Ele disse que fisicamente é claro que a equipe está sentindo a sequência, que todo time sente esse tipo de sequência forte de calendário entre Libertadores, Brasileirão e outras competições, e que em algum momento teria essa quedinha na temporada e que altos e baixos vão acontecer e que para isso a equipe tem que se blindar ao máximo. O Borré também falou por aqui, tá? E ele destacou que a equipe tem jogado um futebol que o coletivo é muito importante e que ele sabe que ele e o Ener Valencia são importantes também nesse processo e que tem que seguir encontrando o caminho para ter situação de gol pro Borré e também pro Ener Valencia. Sobre o jogo, o Borré disse que fica um sabor não de vitória, mas que fica um bom sabor por aquilo que se mostrou no segundo tempo, por estar perdendo em 3-0 em determinado momento dessa partida. Ele disse que também tem que reconhecer que a equipe teve erros hoje contra o Nacional aqui no Beira-Rio, que a equipe não teve um bom primeiro tempo e que o Nacional conseguiu aproveitar, a verdade, que poucas, mas aproveitou as chances que teve na partida, mas que o que fica é a vontade e a gana que a equipe teve. Da conversa também com o Roger no vestiário, o Borré destacou que era importante sair já para esse intervalo conectado com a partida e que esse gol do Alan Patrick de pênalti no finalzinho do primeiro tempo foi bem importante para isso. Que o grupo com Bahia, Atlético Nacional, Nacional do Uruguai é bem difícil e que o primeiro tempo acabou não sendo bom, mas tudo foi corrigido para o Inter buscar esse empate. O Oscar Romero, que para mim foi o cara da noite, entrou e mudou o time do Inter, foi super importante, deu assistência para o Bernabéu. Ele falou que, obviamente, individualmente ele fica feliz por ter ajudado, mas que ele queria ter com o grupo trazido a vitória
para o torcedor, que ele entrou numa situação difícil, com a equipe perdendo por 3-1, mas que o importante é que no segundo tempo deu para encontrar os espaços e conseguir empatar a partida. Sobre ter jogado como um segundo volante, não como um meia, por exemplo, ele veio para ser um meia, talvez ele entraria na condição que ele foi contratado pelo Inter, para entrar na vaga do Lopatrick, ou jogar mais aberto pela direita, como ele já disse que pode jogar, mas como segundo volante foi uma novidade aqui no Internacional. Mas ele disse que ele gosta muito dessa posição, que ele já jogou assim no Boca Juniors, porque ele está sempre em contato com a bola, tentando passes mais longos, que ele tem qualidade para isso, mas ele deixou claro que é o Roger que decide, mas ele está à disposição para essa função se precisar, tá? E o Antony também falou por aqui, ele assumiu o erro no gol do Nacional, o cruzamento ali no escanteio, que a bola bate no pé dele e sobra no pé do Coates, o zagueiro do Nacional, para fazer o gol. Ele disse que foi uma batida também muito rápida, que ele confiou que o Valência, porque ele estava passando o Ener Valência no primeiro pau, subiria para tirar, mas acabou não acontecendo, essa bola saiu em velocidade e ele nem viu ela batendo nele e sobrando para o Coates fazer o gol do Nacional. E ele disse que a equipe sabe que Libertadores é assim, que o Inter não foi surpreendido pelo Nacional, mas que o Inter achou que daria para controlar o jogo como fazem outras partidas, e isso não aconteceu. Foi um vestiário que comemorou o empate pelo segundo tempo, principalmente, mas assim, que reconheceu aquilo que aconteceu aqui em campo, no Beira-Rio, principalmente o péssimo primeiro tempo que o Internacional fez. Vocês estão vendo a luz mais da minha cara, mas aqui, como vocês viram no início do vídeo, é o estádio Beira-Rio, tá? É o estádio Beira-Rio que já apagou as luzes, está tarde aqui, mas eu não deixaria de trazer esse conteúdo pós-jogo para vocês. Tem minha análise do jogo, que é o último vídeo também aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.